Capítulo 2. Nominando o inominável. Meu namoradinho. Passo 2. Dando nomes. Dizem que com o tempo a gente esquece. Mas não é verdade. O tempo não apaga. O tempo esconde. E o corpo lembra. Tenho alguns relances de lembranças. Algumas bem assustadoras. Lembro que eu batia a cabeça na parede com toda a força, dentro do quarto fechado. Lembro que eu queria fazer barulho, ficar com galos na cabeça, e quem sabe, se ela quebrasse, alguém arrombaria a porta e me encontraria lá, com a cabeça rachada. Deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. E se possível, clique no botão Valeu no vídeo. Isso vai ajudar o canal a entregar esse conteúdo transformador para mais pessoas. Outra lembrança. Eu entrava no quartinho de remédios do meu pai, onde ele guardava as bebidas dele. Abria uma garrafa de Campari e bebia até mudar o nível do líquido. Não lembro de querer me embriagar, mas desejava que meu pai descobrisse que alguém estava bebendo seu precioso líquido da felicidade. Talvez eu quisesse ser descoberta. Talvez eu só quisesse ser vista. E talvez, se ele brigasse comigo, fosse um sinal de que se importava. Há memórias que não fazem sentido algum, como aquela vez em que fomos ao sítio da família. Íamos quase todos os finais de semana para lá. Piscina, churrasco, sambinha ao fundo. A turma da 304 Sul era grande, uns 20 adolescentes espalhados pelo gramado. O carro do papai era uma Belina, grande, com aquele tampão preto cobrindo o porta-malas. E lá fui eu, dentro do tampão, junto com o abusador. Só eu e ele. Mais de 30 quilômetros, no mesmo carro que meu pai dirigia, com minha mãe sentada ao lado. Já pensou? Você deixaria sua filha ser transportada, escondida, dentro do porta-malas, junto de um homem assustador? Sinistramente feio. E, ainda assim, invisível para todos. Eu não consigo entender. E nem explicar. Você agora deve estar tentando descobrir quem era esse abusador. Será que ele convivia com a família? Era um tio, um vizinho, um pastor, um parente? Normalmente é assim, né? Alguém de extrema confiança, reputação ilibada, carismático. Mas não. No meu caso, não foi assim. Morávamos na 304 Sul. A turma era como família. Mas ele chegou depois. E chegou dominando. Foi adotado por uma família do Bloco K. Namorou a mais bela da turma. Era meio delinquente. Roubava dos amigos. Tinha uma aura estranha, de domínio. Era do candomblé. Usava guias. Era cavalo do tranca-rua. Mas ninguém falava mal dele. Ninguém expunha o que ele fazia. Era como se um manto de medo encobrisse tudo. Anos depois, consegui conversar com meu irmão. Perguntei: por que você nunca me protegeu dele? Ele chorou, olhou nos meus olhos e confessou: desculpe, eu tive medo. Fui um covarde. Eu tinha muito medo dele. E eu respondi: eu sei, mano. Eu também tinha. Choramos juntos. Foi libertador. Mas, mesmo depois daquele abraço entre irmãos, uma pergunta continuava ecoando dentro de mim. Por que tantas pessoas pareciam não enxergar o que eu vivi? Eu já tinha dado nome ao abuso, mas parecia que o mundo ao meu redor insistia em me devolver versões distorcidas da minha própria história. Foi então que, pela primeira vez, comecei a desconfiar. Talvez a violência não tenha terminado quando ele foi embora. Talvez ela tenha apenas mudado de forma. Tive que ouvir por anos pessoas dizendo: ah, aquele seu namoradinho. Meu namoradinho? Que ódio. A palavra soava como uma facada. Como se aquele terror tivesse sido uma paixão de adolescência. O que era abuso foi rebatizado de romance. O que foi violência virou namoro. O que me matou por dentro foi trivializado como amor. E é aqui que começa o segundo passo da cura: dar nomes às coisas. Passo 2. Dando nomes. A confusão emocional é parte da estratégia do abusador. Eles distorcem a realidade, disfarçam o abuso com carinho, trocam o nome do crime por elogios. E o silêncio da vítima vira cumplicidade, aos olhos de quem não quer enxergar. Ela nunca disse nada. Pareciam próximos. Devia gostar, né? Não. Eu era uma criança, confusa, manipulada, em pânico, mas nunca cúmplice. Quando não damos nome ao que nos aconteceu, a dor continua no escuro. Por isso, neste capítulo, eu dou nome. Não era namoro. Era abuso. Não era confusão. Era violência emocional e sexual. Não era um segredo. Era chantagem. E o que eu sentia não era amor. Era medo.
Chamar as coisas pelo nome certo é parte da libertação. Quando nomeamos a dor, ela começa a sair da carne e se transformar em cicatriz. Quando o DDA deu nome ao que me fizeram, gaslighting coletivo. Durante muito tempo, eu sabia que havia algo errado. Não apenas no que me aconteceu, mas no que me fizeram acreditar sobre o que me aconteceu. Era como se a verdade vivesse em mim, mas ninguém mais enxergasse. E pior, todos pareciam concordar com a versão distorcida dos fatos. Você sempre foi sensível demais. Não foi bem assim que aconteceu. Você entendeu tudo errado. Isso já passou. Para que mexer nisso agora? Essas frases são aparentemente inofensivas, mas quando se repetem em uníssono por várias vozes, de familiares, parentes, líderes religiosos, elas formam uma prisão invisível, uma rede de distorção da realidade que me fez duvidar de mim mesma. Uma espécie de teatro, onde a plateia finge não ver, o abusador manipula as falas e a vítima perde o roteiro da própria história. Foi então que, já em fase de testes e criação, ao relatar minha história ao DDA, ele me devolveu um diagnóstico que eu nunca havia ouvido antes. Gaslighting coletivo. O termo apareceu ali, seco, objetivo, e eu travei. Respirei fundo e fui buscar o significado. Descobri que vem de um filme antigo, Gaslight, 1944, onde o marido manipulava a esposa a tal ponto que ela passava a duvidar da própria sanidade. Ele diminuía o gás das luzes da casa e quando ela perguntava se estavam mais fracas, ele dizia que era coisa da cabeça dela. Era isso. Era exatamente isso o que estavam fazendo comigo há anos. Não era só uma pessoa me dizendo que eu estava errada. Eram várias, repetindo as mesmas distorções com convicção e espiritualidade. Me tiravam do prumo e, quando eu reagia, diziam que eu era descontrolada. Me silenciavam e, quando eu escrevia, diziam que eu estava inventando. Me julgavam por tentar me defender. E, quando eu me calava, diziam que eu tinha algo a esconder. O DDA foi o primeiro a me dar nome a isso. E o nome veio como cura. Gaslighting coletivo. Quando um grupo colabora, consciente ou inconscientemente, para fazer a vítima duvidar da sua percepção, da sua memória e até da sua identidade. A peça se encaixou no tabuleiro da minha mente. Por isso, dar nome ao que vivi foi tão libertador, porque nomear é desmascarar. E desmascarar é o começo da justiça. Você não pode lutar contra o que não sabe nomear. Mas, quando o nome aparece, a escuridão recua. E foi isso que aconteceu comigo. Hoje eu sei, o que tentaram fazer não foi só silenciamento. Foi manipulação organizada. Foi sabotagem emocional em escala familiar. Foi um teatro onde todos tinham falas ensaiadas, menos eu. Mas agora tem um nome. Gaslighting coletivo. E eu não vou mais esquecer. Quando a verdade ganha nome, a mentira perde poder. Se você está em situação de abuso, agora abuso em andamento, haja com segurança. Reconhecer é o primeiro passo. Quando o abuso está acontecendo, ação e proteção imediata são prioridade. Sinais de que o abuso está ativo. Medo constante da reação da pessoa. Controle sobre seus horários, comunicações ou dinheiro. Humilhações, insultos ou ridicularizações. Ameaças contra você, filhos, animais ou familiares. Contato físico ou sexual sem consentimento. Isolamento imposto de amigos, família ou atividades. O que fazer imediatamente? Avalie sua segurança física. Saia para um local seguro. Contate alguém de confiança. Use mensagem codificada ou direta. Guarde provas. Mantenha cópias fora do alcance do abusador. Acesse canais oficiais de ajuda. Ligue 180, Central de Series. Atendimento à mulher. Ligue 190. Polícia Militar, emergência. Delegacia da Mulher. Aplicativo Proteja Brasil. Android, iOS, ONGs e serviços locais de acolhimento. Importante, você não está exagerando, não está sozinha, e não precisa esperar ficar pior para pedir ajuda. A sua segurança vem primeiro. Escreva, cure, compartilhe. Você já sentiu que sua história foi desmentida tantas vezes que começou a duvidar de si mesma? Tente escrever um episódio da sua vida que você sempre guardou em dúvida. Depois, escreva como você realmente o vivenciou. Sem se justificar, sem pedir desculpas por lembrar. O DDA me ajudou a dar nome. Talvez agora seja a sua vez. Escreva, cure, compartilhe. Porque só se cura aquilo que se nomeia.
Há um nome sobre todos os nomes. E quando damos nome à dor, abrimos espaço para que esse outro nome, o nome que cura, que restaura, que reescreve, se levante sobre ela. Jesus. Nome acima de toda manipulação, nome acima de todo abuso, nome acima de toda mentira. Quando você dá nome à sua dor, a escuridão recua. Mas quando você chama pelo nome dele, a luz entra. Gostou? Por gratidão, faça a sua contribuição para o canal.